Senhor, igreja. Amém. Atos capítulo 28. Abre sua Bíblia, por gentileza. Glória a Deus. Diz-nos o texto sagrado: havendo escapado então, souberam que a ilha chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muitos, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Podeis assentar. Irmãos, nós vamos fazer aqui uma pequena reflexão. Peço a atenção dos irmãos, das crianças, ter um pouquinho de paciência com a gente, para entender o sermão, ora ministrado, que começa hoje e terá vários tópicos. Amanhã outro tema, até domingo. Hoje, o primeiro dia do ano de 2023. Primeiro dia do ano. E eu quero louvar Deus pela sua vida, por você estar aqui, nesse primeiro dia do ano. Está aqui com vida, com saúde. Sabe, quando nós olhamos lá para Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma. Segundo, a terra, aliás, era sem forma, estava vazia, estava em trevas, em abismo. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava se movendo. Ou seja, pode o seu primeiro dia não ter forma, ainda não ter uma perspectiva. Você pode ter iniciado o ano meio que perdido, tipo sem alguma expectativa, sem uma forma, sem um sonho, sem esperar muita coisa. Você atravessou de 2022 para 2023 e tipo ainda está sem expectativa, parece que não vê uma forma, que não vê algo para acontecer. E de repente o seu dia iniciou vazio, sem esperança, e apesar das pessoas lhe cercarem, apesar das pessoas pegarem na sua mão e olharem para você e falarem: feliz ano novo, eu desejo a você um feliz ano novo, e próspero, cheio de saúde. Mesmo assim, o seu primeiro dia ainda, até poucas horas, estava escuro pelas incertezas do amanhã, pelas incertezas da vida, pelas situações, pelas contradições, pelas angústias, pelas tristezas, pelos impactos que você vem sofrendo. E o seu dia, seu primeiro dia, pode ter sido até comparado a um abismo, a um dia sem luz, a um dia em trevas, a um dia sem muitas expectativas. Mas hoje, no primeiro dia, exatamente agora, 18 horas e 52 minutos, eu venho aqui para te dizer que Deus está presente no seu dia. Então tranquilize o seu coração, tranquilize a sua alma, porque o Espírito do Senhor está se movendo sobre a sua vida, sobre o seu dia. De repente está sem forma, está vazio, está sem perspectiva, mas Ele então começa a modelar. Ele vai dar forma, Ele vai dar perspectiva. Louvado seja o nome do Senhor. Deus encherá
Deus trará alegria, Deus trará vida, Deus trará forma, Deus trará realizações. E o que acontece? O meu tema é uma igreja com propósito. Uma igreja com propósito, depois vai vir uma vida com propósito. Para alcançar o propósito, você passa por um processo. Várias mensagens nós vamos ouvir aqui até domingo. Agora vejam, Deus, para alcançar os seus propósitos, Ele sempre usa pessoas comuns em situações imperfeitas. De repente a situação que você está vivenciando é uma situação imperfeita, mas é nesse cenário de imperfeição, é nesse cenário de angústia, é nesse cenário de imperfeição, é nesse cenário que ninguém vê uma solução, uma saída, é nesse cenário que Deus quer te usar, é nesse cenário que Deus quer te levantar, é nesse cenário que Deus quer te acordar, é nesse cenário que Deus quer te despertar, é nesse cenário que Deus quer falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E a definição da missão de fé de crescimento é ser uma igreja calorosa através da comunhão. Segunda definição é ser uma igreja com profundidade na palavra por meio do discipulado. É ser uma igreja que cresça em força por meio da adoração. É ser uma igreja que cresça em abrangência, que tenha mais abrangência por meio do ministério. E é ser uma igreja que cresça numericamente por meio do evangelismo. A Bíblia vai dizer que tinha uma mulher, e era necessário Jesus passar por Samaria. E quando Jesus está passando por Samaria, então ele para no poço de Jacó. Seus discípulos vão até a cidade, ele fica ali. Então vem uma mulher tirar água do poço, e Jesus começa a conversar com essa mulher. E de repente ela diz para Jesus: como pode, sendo tu judeu, conversar comigo, sendo uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus então olha para ela e diz assim: se você soubesse quem é que está falando com você, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. E ela então começou a conversar com Jesus, Jesus começou a conversar com ela, e Jesus então traz uma revelação. E quando Jesus traz para ela uma revelação, aquela mulher que foi buscar uma água, agora ela vai com um cântaro, ela deixa o cântaro dela lá. Por quê? Agora o cântaro dentro dela, o vazio dentro dela, aquilo que estava sem forma, sem perspectiva, aquela escuridão, sabe, aqueles apontamentos que todo mundo dizia que essa mulher não vai ser ninguém na vida, essa mulher, ela, sabe, não vai ser ninguém, não vai conseguir nada, é uma zero à esquerda, aquela mulher, ela não tinha perspectiva. E o Senhor falou: você já teve 5 maridos, e agora o que tem ainda não é teu. E ela diz: vejo que tu és profeta. E o Senhor ministra sobre a vida dela. O Senhor não a julga, o Senhor não a condena, o Senhor não a rebaixa. E de repente, aquele cântaro, ele se transforma dentro dela. E aquela mulher começa a jorrar. E veja só, o propósito na vida dessa mulher, ela sai. A fama dela não era boa, não era das melhores na cidade, mas ela vai e propaga o evangelho para aquela cidade. E todos naquele lugar vêm até Jesus para ouvir a sua fala, para ouvir a sua mensagem. Então, a minha pergunta para você: essa mulher, ela estava disposta, ela chegou numa conclusão, ela chegou num denominador comum, que ela precisava viver o propósito, ela precisava viver o propósito de Deus para a vida dela, mas até aquele exato momento ela não sabia qual o propósito, ela não tinha diagnosticado, identificado o propósito dela. Mas quando ela tem um encontro com Jesus,
ela encontra o propósito de vida, ela encontra o propósito, ela foi uma mensageira, ela transportou, ela levou a mensagem de Deus. Então, eu venho aqui para te dizer, o que você está disposto a fazer? Você está disposto realmente, nesta noite, a abrir totalmente o seu coração para ouvir qual é o propósito de Deus para a tua vida e tomar uma decisão radical? Muitas vezes eu vejo obreiro falando assim: eu ainda não sei o meu propósito. Meu amado, você é um diácono, você não sabe qual é o seu propósito? É recolher copo, é ajudar as crianças, é atender os irmãos. Começa por aí. Daí um presbítero do púlpito: eu não sei o meu propósito. Meu amado, seu propósito é pregar a palavra, é dar estudo, é vir para a escola dominical, é ensinar, é dirigir igreja. Você ainda não sabe o seu propósito? Começa por aí. Poxa, eu sou um evangelista e não sei meu propósito. Meu amado, você é um evangelista, começa evangelizando, vai entregar folheto na rua. Se você não sabe o seu propósito, Deus já levantou alguém para te direcionar. Atenda isso. Você foi levantado como cooperador e ainda fica dizendo que não sabe qual é o seu propósito. Seu propósito é cooperar. Você foi levantado como diácono e está dizendo: não sei qual é o meu propósito. Pelo amor de Deus, meu irmão, seu propósito é tirar os copos da igreja, é receber os irmãos, é limpar os microfones, é limpar os banheiros, é ajudar. E você vem falar que não sabe o propósito? Se você não descobriu, o pastor está descobrindo por você. Começa por aí o seu propósito. Começa por aí e se entregar dentro da vocação que Deus está te chamando. E você vai começar a entender. Você vai começar a entender: poxa, o pastor está pondo eu para fazer isso. Maravilha, começa por aí. E essa mulher, o Senhor começa a chamar ela. E quem sabe você é uma pessoa que precisa assumir um compromisso com Cristo. Até hoje você não assumiu. Você fica ali na indecisão. Vou na igreja, estou na igreja, mas não quer ter aquele compromisso. Não assumir aquela responsabilidade. Poxa, meu propósito, eu preciso frequentar mais os cultos. Eu preciso frequentar mais a escola dominical. Eu preciso ser um aluno da escola dominical. Eu preciso frequentar o culto da palavra. Poxa, eu preciso estudar um instrumento. Poxa, eu preciso frequentar mais os cultos na semana. Eu preciso ser um dizimista da igreja. Eu preciso ser um missionário. Eu preciso aprender. Eu preciso fazer teologia. Ou seja, será que não tem algo que está impedindo de você realizar o seu propósito? Será que tem algo que está impedindo o seu relacionamento com Cristo? O seu relacionamento com o Senhor? Será que tem alguma coisa que está te prendendo de você vivenciar? Entenda uma frase que eu vou te dizer. Para viver o propósito de vida, você precisa de duas coisas. Guarde isso na sua vida. Primeiro, você precisa ter paz. E segundo, você precisa estar de bem com as pessoas. Você precisa ter paz. E precisa estar de bem com as pessoas. Tem pessoa que não consegue conviver com ninguém. Tem pessoa que não consegue ter paz com ninguém. Com todo mundo ele briga. Lembra da banda que tem 100 pessoas? Tem 99 pessoas lá. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Daí tem um lá errado. Esquerda, direita, esquerda, direita. Daí a mãe dele vem e fala: lá, só o meu filho está certo. Só o meu filho está marchando certo. Tem gente assim. Ele não consegue se dar bem com ninguém. Onde ele vai, ele arruma confusão. É na igreja, é em casa, é na escola, é no trabalho. Ele é dos contra, é da confusão, é da briga. Comigo eu falo mesmo, eu não estou nem aí. É por isso que está sofrendo. Precipitado nas palavras. O seu coração está doente. Por causa das precipitações da palavra. Não consegue lidar com ninguém.
Deixa eu te dizer uma coisa, Deus escolheu algumas pessoas que não tem como sair da sua vida. É pai, é mãe, seus irmãos. Deus que escolheu. Agora outras pessoas são você que escolhe. A esposa, o esposo. Foi você que escolheu, agora você tem que aguentar. E quando você casa, daí vem aqueles cunhados chato. Vem junto, você tem que aguentar. Ajuda, papai. Você tem que aguentar. Você não quis, você que escolheu. Deus escolheu algumas coisas para você. Qual é o que tem mais chance de dar certo? O que Deus escolheu ou o que você escolheu? Daí a gente escolhe, depois a gente fica reclamando da vida. O emprego foi você que escolheu essa profissão. Foi você que escolheu, agora aguenta. O marido, a esposa, foi você que escolheu. Você esqueceu de ver que veio o pacote, veio a sogra, veio o sogro, veio os cunhados, veio as cunhadas. Tem que aguentar. Ninguém dá aleluia agora, né? Não negocie a sua paz e não crie problema com as pessoas. Não crie problema com as pessoas. Entenda esse ano de 2023. Crie pontes, faça amizades. Não crie problemas com pessoas. Tenha paz com as pessoas. A Bíblia diz, se possível, tenha paz com todos. Se possível for, tenha paz com todos. Não seja um criador de contenda. Eu sou assim mesmo. Mas deixa Deus te mudar. Deixa o Espírito Santo te mudar. Enquanto você está falando, eu sou assim mesmo, quem está gostando é Satanás. Pedro, ele era daquele jeito mesmo, mas quando Deus entrou na vida dele, ele foi transformado e foi cheio do Espírito Santo. Aleluia. As promessas de Deus, elas são feitas de duas formas. Primeiro, de forma coletiva. Eu quero te explicar isso aqui. E de forma individual. Muitas vezes algumas promessas vêm para a igreja toda. Vêm para a igreja toda. Forma coletiva, para a igreja. Mas tem promessa que é individual. É particular. É específica. Deus olha para você especificamente e te faz uma promessa. Ele fala, eu vou fazer com você isso, é com você. Não é de forma coletiva, é individual. Quantas promessas a Igreja Missão de Fé ela tem para ela de forma coletiva, mas quantas promessas tem aqui individual? Para as pessoas, para uma pessoa. Quantas promessas aqui para os obreiros foram feitas de forma individual? Individual. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava numa viagem, uma igreja com propósito. Eu quero trazer essa palavra aqui, falando dessa embarcação como uma igreja, porque tinha 276 pessoas naquele navio. As crianças, é uma alegria, né? Ser criança é bom demais. 276 pessoas dentro do barco. 276 pessoas. Quantas pessoas eu falei, Pedro? Maravilha, estão prestando atenção. Vamos pregar junto hoje. Vamos pregar junto hoje aqui, vamos me ajudar. E ele estava numa viagem. E a Bíblia vai dizer que a viagem era difícil. Pastorear tem momento que é difícil, sim ou não? Os pastores estão tudo aqui no púlpito, hein, pastor Daniel? O médico falou assim, seu Rogério, eu estou te afastando por 90 dias. Daí eu trouxe o atestado para ele. Daí ele falou, misericórdia. Daí minha mãe falou assim para ele, se é o segundo, você tem que assumir. Ô glória, obrigado mamãe Marieta, aleluia.
O médico falou, estou te afastando por 90 dias. Maravilha. Ó o pastor aí, tá? Eu vou vir só pregar. Vocês procuram ele. A viagem era difícil, pastor Daniel. Não era fácil, não. Era difícil. Não é porque Deus falou que é contigo que vai ser fácil algumas coisas. Não é porque Deus falou que estou entrando na sua vida, estou entrando na sua causa. Ele não falou que vai ser fácil. Não. E para Paulo já começou muito difícil. E para não ficar só disso, eles ficaram em jejum. Daí a Bíblia diz que 14 dias sem ver o sol, só tempestade, de maneira que fugiu deles. Olha só, diácono Valdenício, a Bíblia diz assim que fugiu deles a perspectiva de vida. Fugiu deles. Eles estavam lá e 14 dias debaixo de tempestade, sem ver sol. Fugiu deles a perspectiva de vida, tipo assim, não tem mais jeito, vamos morrer. Daí o anjo do Senhor apareceu para Paulo e falou, fiquem todo mundo junto, e não vai se perder ninguém. Uma igreja com propósito, um dos primeiros princípios, nós precisamos se unir. Obreiros, nós precisamos estar unidos. Obreiros, igreja, um dos princípios aqui para ninguém morrer, é nós estarmos unidos. Unidos. Agora, quando um quer ficar separado do outro, acha que consegue sozinho, que pode. Igual, veja só, pastor Pereira, por gentileza, fica de pé aqui. Agora, quando nós estamos unidos, eu estou meio que caindo, mas o pastor Pereira está firme e forte. Daí eu estou querendo cair, o pastor Pereira, vai não, porque estamos unidos. Daí o pastor Pereira está meio bambeando, não, vem para cá, Pereira, vai cair não, ô glória. Aleluia, unidade, união, comunhão. Agora muitas vezes queremos andar sozinhos, se isolar. O que eu tenho visto mais crescer nesses últimos tempos, como pastor, é as pessoas se isolando. Daí não querem mais cantar em grupo, não querem mais fazer parte de grupo, não querem mais fazer parte de nada. Acaba o culto, não tem amigo, não dá parte do Senhor para ninguém. Acaba o culto, tem uns que não esperam nem a bênção apostólica, já sai voando. Quer assistir o Fantástico, precisa acordar cedo. Irmãos, cuidado, amanhã você vai morrer, rapaz. Vai ter ninguém no seu velório. Faça amigos. Meu Deus do céu, se eu morrer, eu quero, pelo menos tem um culto lá para mim, viu? Faça um culto lá, vão lá, se despede, leva uma florzinha, faz um culto abençoado. Mas tem gente, a Bíblia diz que teve um rei que morreu que não deixou saudade. Tem gente que não faz amigos, que não quer a comunhão. Deus falou com Paulo, não vai se perder ninguém. Mas eles iam perder bagagem, ia perder embarcação, ia perder algumas coisas. Mas nenhum deles morreria. Sabe o que isso aqui quer dizer? Deus está mais preocupado com pessoas do que com coisa. Deus está mais preocupado com você do que com as coisas. Mas nós, muitas vezes, estamos mais preocupados com coisa do que com Deus. Nós estamos, muitas vezes, mais preocupados com as coisas do que com Deus. Estamos, muitas vezes, preocupados com o carro, com casa, com isso, com aquilo, do que com a obra. Vê quando o Senhor falou para Ageu, ei, a minha casa está precisando de ajuda. A minha casa está precisando ser ornamentada. E vocês estão cuidando mais do que é de vocês do que é meu. E sendo que o tempo todo a gente fala que Deus é prioridade. Se eu sou prioridade, onde está o meu lugar? Se eu sou prioridade na tua vida, onde está o meu lugar? Deus não está preocupado se o navio vai quebrar. Deus está preocupado em salvar a sua família.
Deus não está preocupado se o navio vai se arrebentar, se as coisas vão se acabar, vão se perder. Deus está preocupado em salvar a sua casa, a sua família. Deus está dizendo aqui para nós nessa noite: pessoas são preciosas, as coisas não. A sua vida é preciosa, a sua família é preciosa. Porta, Deus abre outra. Carro, Deus dá outro. Emprego, Deus dá outro. Descansa o teu coração. De 2019 para cá, quantas pessoas morreram de Covid e de outras enfermidades? Quantas pessoas? Agora, dessa última vez que eu fiquei internado, ficou registrado na minha mente assim, 19/12. 19/12. 19/12. Porque 19/12 foi a hora que uma mulher morreu na minha frente, lá na UTI. E o médico falou: anote aí, 19/12. Ou seja, tem dia, tem hora, tudo marcado que a gente vai. A gente só não sabe. Mas já está marcado. Para essa mulher estava marcado aquele dia, às 19h12. 19/12, e não sai da minha cabeça. 19/12, marca aí, e marcou. E daqui a pouco liguem para a família. E era aquele telefone, né? Alguém da família pode comparecer aqui no hospital? Mas o que aconteceu? Não, nós precisávamos falar com alguém da família. Irmãos, você escapou. Você está aqui com vida. Você está aqui para glorificar o nome do Senhor. Deus te preservou para um novo tempo, para um novo momento, para uma nova época, para uma nova fase, para um novo nível. Quem crê nessa palavra? Deus te preservou para isso, para um novo propósito, para um novo propósito de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o que acontece? Quando eles chegaram na ilha, era inverno, estava fazendo frio, e além de fazer frio, estava chovendo. Olha só, além de fazer frio, estava o quê? Chovendo. Frio e chuva. Frio e chuva. Dá para imaginar, frio e chuva é congelante, né? Frio e chuva. Não estava só chovendo, ou não estava só frio. Estava fazendo frio e estava chovendo. E a Bíblia diz assim, que eles acenderam uma grande fogueira. Eles acenderam uma grande fogueira enquanto a chuva caía. A minha pergunta é: como acender fogo da chuva? Como se acende fogo na chuva? Muitas vezes nós lemos sempre correndo, né? Como acender fogo na chuva? Eles acenderam uma grande fogueira, acendendo fogo na chuva. Quando está chovendo, é hora de acender fogo? Na hora de estar chovendo, é hora de acender fogo? Irmãos, e se eu te disser que não precisa de clima para acender fogo? Não precisa. O crente, quando ele vem de casa já como um adorador, na escada que ele está subindo, ele já quer dar um glória a Deus. No carro ele já vem falando, aleluia, glória a Deus. Não precisa ir fazendo, sabe? Hoje você tem que falar grego, hebraico, aramaico, para o crente falar, eita, aí dá para dar um glória, porque esse pastor conhece. Senão, o camarada fala, a mensagem foi fraca. Não. Eles fizeram fogo debaixo da chuva. Agora, irmãos, a questão... E quando você quer fazer fogo e outro quer apagar? E quando você está fazendo um fogo e alguém que está do seu lado está dormindo? E quando você que está fazendo fogo e alguém que está do seu lado está inerte? Alguém que está do seu lado não está acreditando? Nós estamos atravessando uma época que muitos estão se esfriando, que muitos não acreditam mais em batismo com o Espírito Santo, que Deus batiza. A Bíblia vai dizer assim, enquanto eu meditava, se acendeu dentro de mim um fogo.
Irmão, vamos compartilhando a palavra aqui. Eu vou compartilhando a palavra e vai acendendo dentro de você um fogo. E daqui a pouco você não consegue. Daqui a pouco, de forma tremenda, você está levantando a sua mão e dando glória a Deus. Outros estão chorando, outros estão falando em mistério. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, é nessa era da modernidade, da tecnologia, da ciência avançada. Você ainda pode dizer que você é pentecostal? Quem está do teu lado aí já ouviu um glória a Deus? Pelo menos baixinho, glória. Quem está do teu lado já ouviu um glória a Deus ou ainda não ouviu nenhum aleluia? Você comeu tanto hoje, almoçou tanto churrasco, tanta carne, de ontem para hoje, que chega a estar estufado. Até para dar um aleluia está difícil. Meu Deus! Tem fogo aí ainda ou a chuva já apagou? Tem fogo aí ainda ou a chuva já apagou? Eles levantaram, fizeram fogo na chuva. Irmãos, nenhuma chuva vai apagar o fogo que Deus acendeu sobre a sua vida. Nenhuma chuva vai apagar o fogo que Deus acendeu sobre este altar. Nenhuma chuva vai apagar o fogo que Deus acendeu sobre essa igreja. Nenhuma palavra de derrota, nenhuma palavra maligna, nenhuma palavra diabólica ou contrária vai apagar o fogo que Deus acendeu sobre a sua vida. Deus te fez uma promessa, e alguém quer vir com uma chuva, alguém quer vir, vamos apagar. Isso aí é fogo de palha, coisa nenhuma. É fogo do céu, é fogo do céu, é fogo do Espírito, é fogo do céu, é fogo do Espírito Santo. Eles acenderam o fogo, aquela igreja. Eles começaram aquele movimento de se unir. Sabe por quê? Porque o inverno chegou. Quem sabe na sua vida, você que está aqui, o inverno chegou. O inverno é frio. O inverno você quer se isolar. O inverno você quer se proteger. O inverno é terrível. A chuva cai, o frio vem. Mas você tem um desafio nesta noite: manter o fogo aceso mesmo com a chuva caindo. Manter o fogo aceso mesmo ao inverno, à chuva, ao frio. Manter o fogo aceso, mesmo quando alguém na tua família está dizendo: não vou mais para o culto, não vou mais para a igreja. Você tem um desafio nesse primeiro dia do ano. Deus está falando com você: ei, não importa o que você vai ouvir, não importa o que eu vou falar, você tem um desafio de manter o fogo aceso. Não deixe o fogo se apagar na sua casa. Não deixe o fogo se apagar na sua vida. Não deixe o fogo se apagar. Sabe, o Alisson, ele fez um hino baseado num testemunho que aconteceu no Nordeste. O pastor estava pregando, o pastor da igreja, e no meio do culto o povo começou então a pular, se alegrar. Pastor Pereira a falar em mistério, uns corriam, outros marchavam. E culto naquele dia tinha uma criança que era muda e surda. Aquela criança ela não ouvia, aquela criança não falava, muda e surda. E quando eles estavam voltando para casa, aquela criança foi falando com libras, com a mãe. Aquela criança começou a perguntar para a mãe: mãe, por que as pessoas do culto hoje corriam? Por que as pessoas no culto hoje marchavam? Por que as pessoas hoje no culto levantavam a mão e batia palma? Por quê? E aquela mãe em libras começou a falar com aquela criança: meu filho, é que a glória de Deus se manifestou na igreja. E cada um, então, teve uma manifestação diferente. Uns correm, outros marcham, outros levantam a mão, outros adoram. E aquela criança em libras falou assim para a mãe: mãe, eu quero também marchar em libras. Eu também quero sentir essa presença. Eu quero também correr. Eu quero também dar glória a Deus, mãe. Como que eu faço? Eu também quero sentir isso, mãe. Como que eu faço? Eu quero também correr, marchar no culto. Eu quero adorar. E aquela mãe orou e falou: meu Deus, como que eu faço? E aquela mãe então pegou um caderno,
folhas bastante, foi riscando, escrevendo, daí pegou uma sacola e encheu. Falou: filho, está aqui. Hoje no culto você vai poder correr, você vai poder adorar, você vai poder pular, você vai poder saltar. Tá bom, mãe. E a mãe disse assim para ele: quando você vê alguém pulando, você põe a mão dentro dessa sacola, pega esse papel, joga para o alto. Quando você vê alguém batendo palma, você pega esse papel, bate palma, joga para o alto esse papel. E aquela criança então foi com aquela expectativa para o culto, como hoje nós estamos aqui, né? Dia com propósito. E aquela criança com aquela expectativa, e o culto acontecendo, e daqui a pouco um começou a bater palma. Aquela criança foi correndo, colocou a mão dentro da sacola, bateu palma e jogou o papel para o alto. Daqui a pouco um varão saiu correndo no meio da igreja. Daqui a pouco outro saiu marchando. Aquela criança foi, colocou a mão dentro da sacola e jogava para o alto, ficava de pé, batia o pé, e aquela criança começou a sentir a presença de Deus. Mas de repente veio um obreiro, veio um diácono e brigou com aquela criança, e brigou e falou feio com aquela criança. E a mãe chamou o obreiro e falou: por que você está brigando com meu filho? E a mãe começou a chorar, e não falou mais nada, só chorou. E aquele obreiro então falou: a mãe, pensei que ela ia me esculachar. Daí o obreiro abaixou para pegar o papel, os papelzinhos. E quando ele pegou um papel, ele viu que tinha coisa escrita. Daí quando ele abriu, estava escrito assim: eu sou mudo e surdo, mas também adoro. Eu sou mudo e surdo, mas também sinto a presença de Deus. Eu sou mudo e surdo, mas também quero marchar. Eu sou mudo e surdo, mas também quero correr. Eu sou mudo e surdo, mas eu adoro a Deus. Daí alguns tinham assim: glória a Deus. Outros papéis tinham assim: louvado seja Deus. Outros papéis tinham assim: aleluia. Outros papéis tinham assim: estou sentindo a presença de Deus. Irmão, nesta noite você entrou aqui, você não é surdo, você não é mudo, você não é paralítico. Quem pode dar um glória ao nome de Jesus? Quem pode dar um glória ao nome de Jesus? Eu sou mudo e surdo, mas sinto a presença de Deus. Ei, você não é mudo, não é surdo, não é paralítico. E eu tenho certeza que você está sentindo a presença do Espírito Santo nessa noite. Paulo, naquele momento, ele estava sentindo frio, cansado, debaixo de chuva. Mas ele fazia parte de uma igreja com propósito, uma igreja que estava com a visão de salvar vidas e não de perder vidas. E Paulo não entrou naquela igreja, Paulo não estava naquela igreja para arrumar confusão, para causar discórdia. Paulo não estava naquela igreja para ser um problema. Paulo estava naquela igreja para ser um ajudador. Paulo estava naquela igreja para ser um cooperador. Tem muita gente que fala assim: eu ajudo a igreja. Eu estou passando uma situação tão difícil, eu não posso fazer mais nada. Vou entregar meus cargos, minhas funções, porque está difícil. Paulo, ele tinha sofrido um naufrágio. Paulo, ele estava ali como um preso também, como um condenado. Daí Paulo olhou, estava chovendo, estava frio. A fogueira precisava manter-se acesa. Paulo todo molhado. Paulo todo, cansado. E mesmo assim, ele se colocou à disposição para ajudar e foi pegar graveto. Quantas vezes a obra está precisando da sua ajuda, mas você fala: eu estou cansado. Quantas vezes a obra está precisando de você? Eu estou com frio. Não sabe o que eu estou enfrentando em casa. Mas esse problema foi você que arrumou, não foi a igreja. Eu já disse aqui no começo.
Nós queremos pôr a culpa em Deus em alguns problemas que nós arrumamos, como se Deus fosse o culpado. Deus está falando agora, faça a minha obra que eu resolvo o problema. Agora você quer deixar de fazer a obra e quer que Deus ainda resolva o seu problema? É folgado, hein? Não quer mais fazer nada, ainda quer que Deus resolva o negócio aqui, mas não vou fazer mais nada. Você está achando que Deus é o quê? Irmãos, Deus tu trabalha assim não, irmãos. Paulo, mesmo cansado, mesmo com frio, o que ele fez? Foi pegar graveto. Foi pegar graveto. Deus está precisando de pessoas assim dentro da igreja. Eu falei para as enfermeiras lá, agora. Uma enfermeira entrou, disse aqui ontem, ela entrou no quarto e falou, sabe, Rogério, quando minha mãe estava grávida, meu pai atirou na minha mãe para matar ela. Como ele não conseguiu matá-la, ele queria matar minha mãe e eu, ainda na barriga. Como ele não conseguiu, ele deu um tiro na boca dele e se matou. Ou seja, essa menina, essa enfermeira, daí ela contou várias outras situações, vários problemas. Mas toda vez que ela entrava lá no quarto que eu estava, bom dia, seu Rogério, boa tarde, seu Rogério, tudo bem? Hoje eu vou cuidar de você, como que você está? Vem medir sua pressão, vem trazer seu remédio, ou seja... Deus está precisando dessas pessoas. Tem pessoas que estão pondo os seus problemas à frente de tudo. Os seus problemas na frente de tudo. A sua dor. Deus muitas vezes quer usar essa dor que você está passando para te curar e para curar outras pessoas. Deus quer usar essa dor que você está atravessando para te curar e curar outras pessoas. E você pensando em parar, pensando em abandonar. Paulo foi lá e falou, está precisando de graveto? Tá, vou ajudar a pegar. Ele foi ajudar a pegar graveto. O que aconteceu? Uma víbora saiu e picou ele. Mordeu ele. Por que muita gente para de fazer a obra, presbítero Cláudio? Ou de fazer o bem? Fala, poxa, eu estou fazendo o bem, ainda sou prejudicado. Por que eu vou continuar fazendo bem? Eu estou fazendo bem, fui pegar graveto, a cobra ainda veio e me mordeu. E ainda tem um monte de crente que está olhando para mim e está falando, ah lá o desgraçado, esse aí não é crente coisa nenhuma. Esse aí está em pecado. Olha aí, ó, Deus mostrando aí quem é a peça. Porque é assim, irmão. Você está bem, você é homem de Deus. Você passa alguma enfermidade, tem alguma coisa aí. Imagina, com Paulo foi diferente? Não. Daí o pessoal, sabe o que o pessoal falou? Nossa, escapou do naufrágio, agora uma víbora vem e morde ele. Esse aí deve ser uns crentes dos ruins. Tem pessoa que o tempo todo nos julga assim dentro da igreja. Esse crente aí deve ser um crente dos ruins. Olha o que ele está passando, olha o que ele está enfrentando, olha a situação. Paulo falou, quer saber de uma coisa? Eu vou ajudar. Eu vou manter essa fogueira acesa. Paulo estava falando assim, se depender de mim, essa fogueira não vai se apagar. Paulo estava falando assim, pastor Daniel, se depender de mim, a escola dominical não acaba. Se depender de mim, o grupo de jovens não acaba. Se depender de mim, o ciclo de oração não acaba. Se depender de mim, a regência não acaba. Se depender de mim, músico não vai faltar. Se depender de mim, culto de oração vai continuar tendo. Se depender de mim, vai ter dizimista na igreja. Se depender de você. Paulo era esse obreiro, numa igreja com propósito. Não vou deixar que ninguém se perca, mas eu vou fazer a minha parte. Mesmo sangrando, mesmo também estando com frio, mesmo também estando com dor, mesmo também estando cansado, eu vou fazer a minha parte. Você é desse crente, irmão? Se depender de você, o culto é fogo puro ou não? Se depender de você, Jesus renova, Jesus batiza, Jesus cura. Ou a pessoa que está vindo pela primeira vez é bem recebida, ou você nem percebe quem vem na igreja a primeira vez. Se depender de você, como que as pessoas são tratadas que vem a primeira vez no culto?
uma igreja com propósito. Se depender de você, essa pessoa vai voltar ou não? Se depender de você, essa pessoa vai voltar na igreja ou não? Sabe, irmãos, agora a luta de Paulo não é contra o mar, não é contra o frio, não é contra a chuva. Agora a luta de Paulo é contra a víbora. Quem sabe você já passou tanta luta. Deixa eu te dizer uma coisa: o alvo da víbora é quem ajuda e não quem atrapalha. O alvo da víbora é quem ajuda e não quem atrapalha. Muitas vezes alguém fica falando assim: fulano não faz nada, não acontece nada, ele leva uma vida boa. O alvo da víbora é quem ajuda, é quem põe a mão na massa. Sabe por que o diabo não sai do seu pé? Você está falando assim: ele não sai do meu pé, ele me persegue tanto. É porque você é um catador de graveto. Você está tirando pessoas do frio. Você faz parte de uma igreja que tem um propósito de cuidar, de amparar, de ver as pessoas bens. Por causa de você, as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão andando. Eu disse que tem dois tipos de pessoas: pessoas que magoam, pessoas que curam. Nós vamos se deparar na vida com esses dois tipos de pessoa o tempo todo: as pessoas que magoam e as pessoas que curam. Que tipo de pessoa você é? No livro do pastor Josué Gonçalves, ele conta uma ilustração que a esposa reclamava e falava: pastor, eu não entendo porque o meu cachorro, o meu marido trata melhor o meu cachorro do que eu não consigo entender. E o pastor Josué Gonçalves então parou para analisar. E quando aquele varão chegava em casa, o cachorro pulava dele, lambia ele, beijava ele, fazia festa. E a mulher, quando viu o marido, já falava: o boleto está aí, a criança se machucou, tem isso para fazer, tem aquilo para realizar. É, Gabriel. Tem as contas para pagar. Como que está recebendo? Tem pessoas que magoam, tem pessoas que curam. Se depender do seu lado, de você, o fogo vai continuar aceso? Pergunta para quem está do teu lado aí: se depender de você, o fogo vai continuar aceso? Pergunta aí, pergunta aí. Se depender de ti, o fogo vai continuar aceso? Já estou caminhando para finalizar. Agora, prepare pelo menos para dar um glória aí. Pelo menos para dar um glória. Ou um aleluia. Se não der, que você não está na fiação, você não está entendendo nada da mensagem. Se você não der um glória agora, você não está entendendo nada da mensagem. Deus permite a víbora até te morder, mas não permite o veneno fazer efeito. Oh, glória! Cadê um glória? Cadê o glória, irmão? Deus permite a víbora até te morder. Daí alguém está olhando e fala: vai morrer, vai morrer, vai morrer. Agora acabou, agora acabou. Agora o ministério dele acabou, agora acabou. Agora o ministério acabou, agora não vai cantar mais, não vai pregar mais. Ei, é mentira de Satanás. Tem fogo, tem unção, tem graça, tem poder. Irmãos, eu profetizo: primeiro dia do ano 2023, fogo neste altar, fogo nessa igreja, fogo neste ambiente, fogo nos ensaios dos varões, fogo nos ensaios dos jovens, fogo nos ensaios das irmãs, fogo na escola bíblica dominical, fogo no culto de terça, fogo no culto de quinta, fogo nos cultos do departamento, fogo nos cursos que temos, fogo da igreja, porque onde tem fogo, a víbora não consegue ficar escondida, ela tem que sair, ela tem que sair, ela tem que sair. A víbora fica escondida em
enquanto não tem fogo. Quando o fogo chega, ela já se manifesta. Deus está pondo machado na mão dos crentes aqui. Muita víbora vai se manifestar, mas a cabeça dela vai ser arrebentada. Ela vai ser sacudida no fogo do Espírito Santo. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seu dia não foi fácil hoje, para chegar até aqui. Hoje, dia 1º de janeiro, né? Você podia estar em casa, dormindo agora, depois daquela picanha, 1º de janeiro, né? Depois daquela picanha, depois daquela costela, depois daquela linguicinha, depois daquele arrozinho, aquela melancia, aquelas frutas, aqueles doces. Isso era para estar roncando já agora. Daí o pastor vem com essa conferência logo no primeiro dia. É logo no primeiro dia, mano. Que é logo no primeiro dia que essa víbora já tem que sair. É no primeiro dia do ano. Que ela tem que correr. Ela tem que sumir. Louvado seja o nome do Senhor. Já estou finalizando, irmãos. Sabe, Paulo, a fogueira lá, daí todo mundo olhando para Paulo, aquela víbora pendurada. Paulo vai caminhando até o fogo, chega no fogo e ele sacode assim, ó, e a víbora cai no fogo. Ela cai, queima, e todo mundo olhando para Paulo, falando: esse aí é um criminoso, isso aí é um homicida, é um crente ruim. Daqui a pouco todo mundo está falando: esse homem é um Deus, esse aí é um grande profeta, esse aí é um homem cheio do Espírito Santo, esse é um homem diferenciado. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas palavras aqui já para finalizar. Eu queria que você estivesse atento agora, mais atento ainda. O lugar mais seguro do mundo para a tua vida é dentro do propósito de Deus. Sempre que você estiver no propósito de Deus, olha só, sempre que você estiver no propósito de Deus, Deus te protegerá para proteger o propósito dele, porque você está dentro do propósito dele, e para proteger o propósito dele, ele vai proteger você. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus está dizendo assim: se você entrar no meu propósito, se você entrar no meu propósito, não é no seu, no meu propósito, eu vou fazer dar certo. Eu vou lutar contra os seus inimigos. O Senhor disse o que para Abraão? Vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, vou engrandecer quem te engrandecer. O Senhor entrou naquela luta por ele. Deus está dizendo assim: se você fizer o que eu estou mandando você fazer, Deus está perguntando assim: se eu souber, se você me fazer entender hoje que eu posso contar contigo para fazer cumprir o meu propósito, Deus está perguntando: eu posso contar com você para cumprir o meu propósito? Eu posso contar com você ou não? Você pode me dar essa resposta hoje ou tem que esperar até amanhã? Eu posso contar com você para fazer cumprir o meu propósito? Se eu puder contar com você, eu estou dizendo para você hoje: os teus inimigos são os meus inimigos, as tuas batalhas são as minhas batalhas, os teus problemas são os meus problemas, as tuas doenças são as minhas doenças, as tuas dificuldades são as minhas, e eu te darei vitória. E finalizo. Mesmo alguém com propósito estabelecido, ele verá o desânimo às vezes bater na porta dele. Ele verá o desânimo bater na porta dele.
Inevitavelmente, algumas vezes, vamos até atender. O desânimo bate na nossa porta, nós atende e até deixa ele entrar. E a gente se sente cansado, cabisbaixo. A grande diferença, escuta isso, é que quando o desânimo chega para alguém com um propósito de vida, após essa pessoa descansar, ela sabe exatamente para onde ela tem que voltar, que é para a casa de Deus. Eu não vou ficar em casa não, eu vou adorar. Eu vou adorar.